Obviamente, nós precisamos debater o que acontece ainda durante a noite, durante a manhã. Nós acompanhamos esse movimento, todo o rito sendo analisado em Washington, o que aconteceu, a importância dessas cerimônias, os discursos que foram feitos, as presenças confirmadas, inclusive o que acompanhamos durante o Capitólio e o que acontece. Daqui a alguns minutos teremos o discurso de Donald Trump na Arena. E ali é um movimento muito bem pensado por ele. Nós não teremos aquele trajeto na Avenida Pensilvânia. Está muito frio em Washington, D.C., então todo esse rito foi alterado para que as pessoas se sentissem seguras e ninguém fosse colocado numa situação que é de risco. Para entender esse movimento que foi discutido, os movimentos e também as promessas realizadas até aqui, nós convidamos aqui para o estúdio a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Natália Figerman, para analisar justamente o que a gente vai verificar acontecendo nos próximos 4 anos. Professora, um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Um prazer estar aqui, Algarte, falando um pouquinho aí, né, sobre esse marco para os Estados Unidos e para o mundo. Sem dúvida, professora. Hoje, durante a tarde, nós ficamos ali quase 30 minutos acompanhando Donald Trump e verificávamos se teríamos um discurso maior. Foi o que acabou acontecendo em relação a 2017, foram 16 minutos mais ou menos, mas principalmente o contexto disso tudo. E ali nós temos pontos que eles são encontrados nas duas falas. Ele fala da imigração em 2017, a importância da melhora na economia. Esse ano, ele já abre falando disso e fala sobre isso, inclusive, na frente de Joe Biden e de Kamala Harris. Kamala, que perde as eleições de uma maneira acachapante, ela era responsável, a missão era dela de cuidar ali da fronteira, as falhas foram apontadas durante a campanha e ele diz que nada funcionou, pelo menos o que foi relatado até ali, na visão dele, foram falhas e que ele chegava para consertar. Na sua visão, também é um discurso mais forte, mais incisivo, para não dizer agressivo, e que ele mostra a que veio nesse momento, imigração vai ser a bandeira número 1, pelo menos até esse momento, né? Olha, me parece que o discurso dele é mais forte, a foto dele mesmo, né, já de presidente, já tem uma semiótica ali presente, mostrando a força maior para que ele veio, né? Então, a primeira foto, se a gente for olhar, ele está sorrindo. Sim. Nessa foto, ele não está sorrindo, ele está encarando, vamos dizer, né? Estou aqui para salvar os Estados Unidos. Isso é algo que a gente encontrava em 2017. Olha, esse país aqui estava na mão de bandidos, de corruptos, essa classe que não pensava no povo norte-americano, e agora eu cheguei, e eu cheguei para resolver isso. Então, acho que isso é uma similaridade que a gente vê nos dois discursos. No entanto, quando ele coloca a imigração, a sensação que a gente fica, Rafael, é que parecia que a situação estava completamente caótica. Sim. Mas não é verdade. Porque, de fato, a imigração nos Estados Unidos tem sido controlada, né? E olha que dado surpreendente. O governante que mais realizou deportações nos Estados Unidos não foi Donald Trump, mas foi Barack Obama. Né? Então, o Obama, que é um democrata, foi aquele que teve uma ação mais efetiva em termos de deportação. Sim. E não ele no seu primeiro mandato. Então, vamos ver se, de fato, ele vai cumprir com esse tema da imigração, como ele apresentou nesse segundo discurso, que foi o primeiro tema que ele abordou e até resgatou uma lei lá de 1798. Sim, e quando a gente olha para esse movimento, né, professora, é importante lembrar, esse dado que a senhora traz, ele também situa essa discussão, porque nós temos um partido democrata, com o que aconteceu com o Barack Obama, que tem um índice enorme de deportação, e inclusive hoje nós verificávamos se Donald Trump citaria de alguma maneira essa continuidade do movimento. Ele já chega falando que não funcionou aquilo que tinha até aqui, que era ele o responsável de trazer essa mudança significativa. E ele fala o que o público dele quer ouvir nesse momento, porque quando a gente olha as pesquisas desse final de semana, pelo menos 55% dos americanos são favoráveis a essa deportação. E eu acho que é importante a gente diferenciar essa deportação, porque nós temos ali, como diz o Donald Trump, uma parcela criminosa que cometeu atrocidades nos Estados Unidos e que eles querem mandar essas pessoas para os seus próprios países para que cumpram as suas penas, mas também há um movimento daquelas pessoas que estão trabalhando, mas de uma maneira ilegal. A senhora acredita que isso, para ele também, para que tenha uma boa evolução, na hora de executar esse plano de retirada das pessoas, fazer essa separação é essencial para que não seja uma política que não seja muito bem recebida, para que a gente não veja aquela, como já vimos no passado, mães sendo separadas de crianças, um movimento que foi muito difícil de acompanhar?
Olha, é essencial, né? Mas não sei se vai ser dessa forma que ele vai realizar. Porque quando a gente olha a lei que ele invoca no seu discurso, a gente está falando de uma lei que foi utilizada durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente pelos presidentes norte-americanos, para tratar qualquer, vamos dizer, cidadão imigrante dos países inimigos dos Estados Unidos, né? E ele evoca essa lei colocando que qualquer imigrante que está ilegalmente possa ser tratado dessa forma. Então, e ele vai contar muito com a atuação das polícias locais. Então, eu acho que vai depender muito de cada um dos estados, cada um dos municípios, como é que eles vão estar atuando. Então, é bem provável que naqueles estados onde a gente tem, né, o Donald Trump com o Partido Republicano junto, com governadores republicanos que estão aí dentro dessa política, a gente veja eles atuando aí de uma maneira mais forte, mais agressiva e exercendo um papel maior de deportação. Hoje, nós analisando aqui esse discurso, professora, a gente bateu muito nessa tecla porque ele falou muito sobre isso, a importância. Essa foi uma bandeira de campanha que ele utilizou bastante porque é uma demanda de parte da sociedade. Ainda mais depois de uma vitória onde ele vence no swing states, ele vence no voto popular, o que não aconteceu na última eleição. Mas ele fala de uma melhora na economia ali de uma maneira, digamos que até esse momento, considerada um pouco mais rasa, isso em relação à profundidade em que ele mergulha quando diz qualquer coisa sobre imigração. Essa é uma demanda, assim, altíssima dos americanos, quando a gente verifica ali os índices inflacionários, o valor de supermercado, que eles disseram que abandonaram os democratas nesse momento, porque eles não sentiam uma melhora. E Donald Trump pega a economia melhor do que quando ele deixou para Joe Biden. Então, ele já vai ter uma toada e a expectativa é que ele consiga entregar, pelo menos, essa demanda que é importantíssima, que é uma melhora de preço. Então, sem dúvida, ele pega a economia melhor. Eu acho que é um dos melhores momentos da economia norte-americana nos últimos 20 anos. É inacreditável, mas essa não é a sensação do cidadão comum. Sim. Né? Então, a gente vê um pouco disso até acontecendo no Brasil. A gente tem uma melhora econômica, mas as pessoas não têm a sensação da melhora econômica. Sim. Por quê? Porque, embora a inflação tenha diminuído até mais recentemente, nesse último ano de governo Biden, o que acontece? Esse processo inflacionário que aconteceu durante o período da pandemia, né, pós-pandemia principalmente, não foi acompanhado por um crescimento salarial. Sim. Então, as pessoas, elas não conseguem perceber que a inflação baixou porque os seus salários se mantiveram muito baixos. Então, eu acho que esse é o ponto central, né, e cerne da questão. Como é que eu faço para manter a inflação baixa, mas também ter um ganho salarial dos trabalhadores, para que eles possam ter maior poder de compra, né? Quando a gente olha para esse movimento de melhora econômica, nós temos ali cargos muito específicos. Nós temos um bilionário americano que, inclusive, foi candidato durante as primárias do Partido Democrata. Temos ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, que recebe um gabinete para chamar de seu, ao lado desse empresário Vivek, se eu não me engano, agora me falha a memória o nome dele, que era muito incisivo durante as primárias americanas, era apontado como a mídia americana como um potencial candidato a, de fato, levar esses votos e ser o representante do partido, mas acabou perdendo no meio desse caminho. Esse movimento de Elon Musk, a gente verificava hoje como ele vai ser compreendido a partir de agora, porque ele tem uma presença na campanha, inclusive depois da vitória de Donald Trump, ele aparece mais do que o J.D. Vance. Ontem, onde nós estamos vendo aqui atrás de nós, a arena onde daqui a pouco Donald Trump vai estar, a imagem ao vivo, ontem Donald Trump esteve lá. E quem sobe no palco com ele é Elon Musk, não é J.D. Vance em nenhum momento. E aí eu queria olhar, primeiro, antes de analisar o papel que ele pode ter, mas se de fato essa já vai ser uma tentativa de Donald Trump de entregar essa melhora econômica. Porque ele fala que ali é um movimento, pelo menos desse gabinete, de enxugar, tirar um pouco dessas sobras para que o país possa respirar um pouco mais aliviado. Já está, como a professora explicou muito bem, mas para que as pessoas sintam isso, né? Olha, a questão do Elon Musk, ela é, assim, inesperada, né? A atuação que o Elon Musk teve na campanha e aquela que ele parece que vai ter durante o governo, né? Já está claro, tanto o Elon Musk como outros, vamos dizer, empresários, né, das grandes aí, da Big Tech norte-americana, a participação deles nessa gestão de Donald Trump. A gente vê que
É incrível, mas a gente tem uma mudança completa do sistema norte-americano, né? Que era um sistema que não contava diretamente com esse empresariado atuando, né? Então, Rafael, a gente olha e fala, nossa, privatizou o Estado. Exato. Eu acho que para a melhora econômica, ele conta com Elon Musk, mas conta com esse empresariado em que sentido? A ideia da corrida espacial. A corrida espacial, ele colocou no seu discurso, né, a intenção de levar os Estados Unidos não somente de volta à Lua, mas a Marte, né? E a corrida espacial, ela pode sim sustentar um crescimento econômico. E hoje, só um parênteses, quando ele falava isso, Elon Musk tem um frame dele, uma imagenzinha, justamente quando o presidente fala isso dessa ida à Marte, ele está vibrando atrás, assim, é exatamente esse rito. Eu acho que o caminho para a saída econômica vai ser muito nessa linha, né? Investindo nessa questão da economia espacial, porque se eu não vou fazer guerra, né? E ele tem defendido isso, os Estados Unidos não devem entrar em guerra. E interessante colocar, é a primeira vez que um presidente norte-americano assume um mandato sem ter nenhuma tropa norte-americana lutando em outro país, né? Embora existam conflitos, né, com uma participação não direta, né, dos Estados Unidos, a gente não tem os Estados Unidos diretamente lutando em outro país. Exato. Então, e ele tem esse propósito, a gente não vai focar nossa energia em realizar conflitos internacionais, mas sim em investir nessa corrida espacial para alavancar o crescimento e sustentar essa indústria de tecnologia e armamentista que está muito vinculada também à própria NASA. Sim. Durante o discurso, então, de posse de Donald Trump, ele afirmou que vai declarar emergência nacional na área de energia, devido aos custos que são crescentes do setor e que pressionam a inflação no país. O republicano afirmou que vai aumentar as perfurações dos poços de petróleo. Direto de Washington, o repórter José Luiz Filho tem mais detalhes para a gente debater por aqui. Olá a todos que acompanham a Record News. Donald Trump já trabalha como novo presidente dos Estados Unidos. Na área ambiental, as políticas do novo governo serão ainda mais opostas ao que foi adotado pela gestão de Joe Biden, que para Donald Trump restringiu o fornecimento de energia para os Estados Unidos. Segundo fontes, Trump vai interromper contratos de geração de energia eólica, encerrará o subsídio para a compra de carros elétricos e o chamado Green New Deal, o Acordo Verde. E o mais alarmante para o planeta, vai retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, que estabelece metas de redução do consumo de combustíveis fósseis e a substituição por fontes renováveis de energia. Em vez disso, Trump vai incentivar a exploração e o consumo de combustíveis fósseis, como gás natural líquido e o uso da técnica de fracking, que é a quebra de rochas de xisto para a extração de gás e petróleo, além de liberar a retomada de exploração no Alasca, suspensa desde 2021. Na administração interna, Trump promete fazer uma reforma completa do serviço público americano, com a possibilidade de remoção de funcionários dos cargos por não cumprirem determinações executivas, revisão de contratação baseada no mérito, retorno dos empregados ao trabalho presencial e fim do que ele chama de militarização do governo, com restauração da liberdade de expressão e o fim da censura federal. Quanto à melhora do poder de compra das famílias, Trump vai orientar as agências e departamentos a remover ações federais que aumentam os custos dos produtos, com o que vem sendo chamado por funcionários da nova administração de um esforço histórico de desregulamentação. De Washington, José Luiz Filho para a Record News. Professora, quando a gente olha justamente essa relação do Donald Trump com a energia, ele fala que vai declarar uma emergência nacional em relação a isso. Isso tem uma diferenciação também muito específica em relação aos preços, obviamente, do que acontece dentro do país. E ali nós temos algo que é delicado, que é o fracking. Nós vimos o Partido Democrata, de alguma maneira, tentando se retirar dessa discussão. No começo eles eram muito incisivos em relação a isso, porque nós sabemos o grau de poluição quando as perfurações elas são feitas e como isso foi explorado, dizendo que algumas pessoas, principalmente nas regiões onde essa concentração era maior, o acúmulo em relação ao desenvolvimento de doenças, as águas contaminadas. Quando a gente verifica essa mudança, Donald Trump já defendia esse ato do fracking. Ele falava muito, hoje citou muito rapidamente o drill, baby drill, uma verificação em relação às perfurações que são feitas. Ele vai voltar com isso, é possível esperar, né?
Olha, sem dúvida, ele deixou claro que vai voltar com isso. Ele deixou claro que não é prioridade o carro elétrico, que ele vai retirar, né, todos esses acordos climáticos e ambientais. Então, pelo menos na retórica, está ali estabelecida uma nova política de desenvolvimento. E uma política de desenvolvimento, infelizmente, baseada nos princípios do século XX. Né? No século XXI, a gente teve uma mudança muito grande, focando aí na energia verde, e vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos, fez investimentos significativos na energia verde. Então, o que a gente vai ver é um retrocesso nesse sentido, porque os Estados Unidos ainda é a principal economia do mundo, né? Ainda move economicamente, assim, muitos recursos, é a principal indústria automobilística, né? Sim. Eles dependem de carro, então, assim, né, o automóvel é muito utilizado na economia norte-americana, diferente, por exemplo, da China, onde você tem muito carro elétrico, mas você tem um sistema de trem super moderno. Exato. Né? Então, a gente vai ver um retrocesso na questão ambiental e os impactos disso em termos de mudança climática. Acho que aí tem os cientistas da área, né, para responder melhor quais serão. É um baita de um agravante. Um dos efeitos de Trump é a volta do TikTok aos Estados Unidos. Esse anúncio foi feito, inclusive, pela própria plataforma antes da posse do republicano. Esse final de semana era um embate se voltava ou não voltava. A rede social havia deixado de operar no país na noite do sábado, pouco antes de correr o risco de ser banida em todo o território. Isso envolvendo uma lei aprovada no ano passado que obrigava a ByteDance, da China, a vender o TikTok para uma entidade dos Estados Unidos. Autoridades locais, inclusive, estavam alertando sobre um risco de dados dos cidadãos norte-americanos que eles fossem usados indevidamente pelo país asiático. Na sexta passada, a Suprema Corte confirmou essa proibição. O prazo para cumprir, então, essa medida era o domingo, mas, então, nesse mesmo dia, o Trump defendeu, numa publicação na sua própria rede social, a Truth Social, a possibilidade da proprietária chinesa vender só 50% da plataforma para uma instituição norte-americana. Ele prometeu uma ordem executiva, feita logo depois da posse, para dar ao aplicativo pelo menos 90 dias para chegar a um novo acordo antes da proibição, então, entrar em vigor. A gente aqui no estúdio está recebendo a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Natália Figerman, para analisar um pouco desse movimento. Professora, justamente hoje, nessa posse, já era uma expectativa imensa em relação aos bilionários, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. Olhando para essas redes sociais, ali nós sabemos que o dono do Facebook, Instagram, deu uma guinada nos últimos dias com uma publicação em rede social dizendo que mudaria várias vertentes e também, digamos que travas que deixassem a plataforma solta para que fosse consumida pelas fake news. Então, a gente está verificando como isso vai acontecer. Eu queria um pouco da sua análise para entender esse movimento agora das redes sociais, justamente com a eleição de Donald Trump. Porque hoje ele disse, naquele segundo discurso mais informal, que ele traria a liberdade de expressão de volta. Ele cita isso também no seu primeiro discurso. E a gente olha para a liberdade de expressão, a gente verifica que eles vêm utilizando muito isso sobre as redes sociais. A expectativa da senhora é que, de fato, nós tenhamos esse movimento acontecendo exatamente como Donald Trump quer, e justamente ao lado dos donos dessas big techs que apoiam, hoje, inclusive, estão acompanhando ele em todo esse rito de posse? Olha, acredito que a gente vai ver, né, a chamada liberdade de expressão acontecendo. No entanto, essa liberdade de expressão pode ferir a liberdade de outros, né? Então, a gente vai ter uma dificuldade muito grande em relação a isso, Rafael, porque a liberdade de expressão ela tem que ter um limite também, né? E esse limite não vai mais existir. E temos algo adicional nesse momento, que é a questão da inteligência artificial. Sim. Nunca tivemos a inteligência artificial da maneira que temos agora. Né, que a gente pode transformar, né? Posso pegar minha cara, sua cara, enfim, montar aqui toda uma notícia nova, não é mesmo? Sim. Talvez eu não está aqui, quem está aqui será um avatar. Enfim, e isso não ser mais checado, né, por essas organizações, né? Ser liberado qualquer tipo de checagem por essas organizações. Então, um futuro que a gente não sabe muito bem qual vai ser o resultado disso, né? Mas gera arrepios, eu diria. Sim. Eu fico um pouco assim arrepiada de pensar que a gente pode ter um jornal daqui a pouco que a gente não vai ter a certeza se aquilo não foi feito por uma inteligência artificial ou não, porque as redes sociais vão disseminar
esses vídeos sem fazer nenhuma contra-checagem ou, enfim, nenhum mecanismo nessa linha. Sim, e é um movimento, quando a gente para observar, que ele, ao mesmo tempo, fica muito aberto a essa ideia de liberdade de expressão, porque eu posso ter uma ideia de liberdade de expressão, você tem uma outra, e justamente olhando para a parte política, que é o cenário mais delicado, porque o próprio Mark Zuckerberg, quando fala disso, ele diz que a partir de agora o algoritmo, ele não vai ser mais controlado para evitar que postagens políticas tenham um alcance muito maior, porque nós teremos ali, pelo menos, a remoção de uma trava, como ele próprio disse, e tem esse vídeo, inclusive, nas redes sociais, dizendo que o que foi verificado pela plataforma e pelos gabinetes ali colocados, isso trouxe mais malefício do que benefício. Então, quando a gente olha para esse movimento, ficamos pensando se é uma definição de liberdade de expressão voltada muito mais para a ideia de Donald Trump, ou se é uma liberdade de expressão mais ampla que vai ser discutida dentro desses gabinetes. Mas, professora, eu queria olhar para um outro movimento. A Ruth de Brasília trouxe a informação e também as manifestações que foram feitas pelo presidente Lula. E ali nós tivemos hoje um movimento com a chegada de Javier Milei, que já chegou no final de semana para acompanhar essa posse de perto. No intervalo que eu conversava com a professora, nós víamos, inclusive, o encontro de Eduardo Bolsonaro, o deputado filho do ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele, no encontro com o Javier Milei. Mas Javier teve uma possibilidade, digamos que um pouco mais próxima. Ele entrou na posse. Assim como Giorgia Meloni, nós acompanhamos também representantes de outras localidades na Europa, mesmo que não fossem autoridades, como eu digo, primeiro-ministro ou então presidente, mas representantes, como é o caso da China. Quando a gente vê esse tipo de movimento, que não é comum, Trump abre ali procedência para entender que ele convida pela primeira vez essas lideranças, mas lideranças muito mais voltadas com o seu ideal político, né? Nós temos ali lideranças de direita e extrema-direita, como é o caso da Itália com Giorgia Meloni. A gente consegue fazer uma leitura clara, né, professora? Com quem ele quer negociar agora? Olha, ele rompeu uma tradição, né? Nos Estados Unidos é a primeira vez que um presidente chama aí representantes, né, de Estado para participar da posse. Além de representantes de Estado para participar da posse, a gente teve, por exemplo, no caso do Reino Unido, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, né? Não foi convidado, por exemplo, o trabalhista, né? Mas foi convidado o seu inimigo, né? O Nigel Farage. A gente tem a mesma coisa acontecendo no caso da Alemanha, né? Então, vários outros países aí da Europa que as lideranças que não estavam alinhadas diretamente a Donald Trump não foram convidados, mas aqueles de partidos políticos relacionados a Donald Trump estavam presentes. Sim. Então, é uma mudança, eu acho que essa é a mudança mais significativa em relação à primeiro mandato de Donald Trump e a primeira cerimônia de posse, né? Se a gente comparar a 2017, nesse ano a gente vê, de fato, uma clareza sobre quem quem são os meus amigos, Sim. Com quem eu vou falar, com quem eu vou negociar, quem eu devo fortalecer nesse cenário internacional. Então, ficou muito claro essa ideia de Donald Trump de fortalecer o seu grupo, a quem ele vê como potenciais amigos e negociadores. Fazer só uma consideração, eu falava aqui com a professora desses partidos de direita e a China. Obviamente, a China não é um partido de direita, para deixar isso muito bem claro, para que nós não tenhamos um mal-entendido para quem nos acompanha nesse momento. Enfim, a gente está verificando imagens ao vivo já dessa arena lotada com capacidade para 20 mil pessoas e Donald Trump participa dessa cerimônia onde ele acompanha o desfile. Isso nos anos anteriores, pelo menos na posse dele já de 2017, isso foi realizado, obviamente na parte externa, ele estava ali com a família numa área que era toda montada muito mais próximo à Casa Branca, na Avenida ali Pensilvânia, onde tradicionalmente também temos o desfile. Mas o tempo realmente passou por uma alteração muito significativa, temperaturas negativas, apesar do céu azul que a gente acompanhou hoje durante todo o dia. Nós temos um outro trecho do discurso de posse de Donald Trump, onde ele diz que os Estados Unidos vão retomar o Canal do Panamá e que o país da América Central desrespeitou o tratado ao violar a neutralidade exigida nas operações do canal. Além disso, o presidente afirmou que navios americanos estão sendo severamente sobrecarregados e não estão sendo tratados de forma justa. Isso inclui, na visão dele, a Marinha dos Estados Unidos, já nas palavras do próprio presidente. Trump afirmou também que a China está operando o Canal do Panamá e o canal não foi dado à China.
e que eles deram ao Panamá. Já discutiu essa questão aqui em outros momentos. E que por esse motivo vão tomar o canal de volta. Durante a posse, Trump não deu mais detalhes como pretende fazer isso. Natália, quando a gente olha para esse movimento do Panamá, que aconteceu logo depois da vitória dele, nos momentos iniciais, quando esse discurso, ele já usa 2 pontos. Ele já fala do Canadá, de uma anexação, depois ele vem com a Groenlândia, automaticamente depois vemos o canal do Panamá. Trump tem força nessas falas desse momento. Eu queria saber na sua análise até que ponto, porque algo é você jogar o discurso para a plateia. Uma coisa é dentro das suas capacidades tomar medidas dessa proporção olhando para territórios alheios, né? Olha, me parece que em relação ao Canadá, ele sente que ele tem maior possibilidade do que em relação à Groenlândia ou o Canadá, né? Então, o Panamá corre um risco maior. Porque no seu discurso hoje de inauguração, o único caso que ele cita foi o Panamá. Ele não falou novamente da Groenlândia, muito menos do Canadá, que seria, sim, algo impensável, né? Porque o Canadá é um território enorme, é super grande. Então, eu acredito que ele tem aí, de fato, a intenção de mudar a política dentro do Panamá. Agora, se ele vai ser bem-sucedido ou não, é uma outra questão. E agora, só um ponto que eu gostaria de destacar, que ele aponta aí a China, né, como um problema no canal do Panamá. Ele convidou. Ao mesmo tempo que ele convidou o Xi Jinping para ir lá na posse. Isso, e ao mesmo tempo que ele resolveu retirar o cancelamento do TikTok. Sim. Então, ele faz sinalizações paradoxais. Então, você vê ele falando da China ali no Canadá, mas ele convidando o Xi Jinping para sua posse. Sim. Que não foi, que enviou o vice-presidente. Você vê ele falando da China no Panamá, mas ele falando, não, que o TikTok pode ficar por mais 90 dias, vamos repensar, vamos renegociar. Então... É uma análise ali interessante, professora, de ser feita, porque é uma definição de amigos, negócios à parte. Pelo menos quando a gente olha para essa comunidade internacional, tentando se realinhar com a volta de Donald Trump à Casa Branca. Um dos nomes indicados por Trump para compor o governo é Marco Rubio. Ele vai ocupar agora o cargo de secretário de Estado, uma função chave. Rubio deixou a cadeira no Senado para assumir a função de principal conselheiro de relações exteriores do presidente. E segundo a Constituição norte-americana, as nomeações à presidência, elas precisam ser confirmadas pelos senadores. O ex-parlamentar republicano passou por uma sabatina na semana passada. Durante o discurso na Casa Legislativa, ele chamou a China de o adversário mais perigoso dos Estados Unidos. Já sobre a guerra na Ucrânia, ele se disse esperançoso por um acordo de cessar-fogo, apesar de considerar um trabalho árduo. Rubio, que é filho de imigrantes cubanos, também demonstrou uma preocupação em relação aos países da América Latina, que é o caso de Venezuela, Cuba e também Nicarágua. O anúncio da aprovação dele pelo Senado veio hoje, logo depois da cerimônia de posse de Trump. Com isso, ele se torna o primeiro latino à frente da diplomacia norte-americana. Natália, quando a gente olha para esse movimento e você faz uma leitura seca, né, do texto, você fica pensando, poxa, então nós teremos ali uma mudança significativa e benéfica para as pessoas que de alguma forma pedem socorro, batem a porta dos Estados Unidos num ato de desespero e de uma melhora de vida. Mas não é isso que a gente vai ver com o Marco Rubio, né, que inclusive já foi adversário ferrenho do presidente Trump, foi um crítico dele, como nós falamos aqui, tem uma descendência cubana, mas que nesse momento lê e acompanha a cartilha do que diz Trump. Vai ser zero tolerância. E, na verdade, né, é importante para o Donald Trump ser bem-sucedido na sua política de imigração, ele ter alguém que fale espanhol. Sim. Por quê? Para ele deportar aqueles cidadãos para os seus países de origem, tem que ter um acordo bilateral. O outro país ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, eu vou ter que mandar esse imigrante para um terceiro país da região, que também vai ter que ter um acordo. Então, por exemplo, hoje os Estados Unidos não têm relações com a Venezuela, né? E a Venezuela, os venezuelanos nos Estados Unidos são muitos. Temos muitos venezuelanos nos Estados Unidos. Como é que eu vou fazer a deportação desses venezuelanos sem ter nenhuma relação com a Venezuela? Então, por isso que é tão importante a gente ter, né, o Trump ter o Marco Rubio como o chefe de Departamento de Estado. Porque, como a gente falou logo lá no início, né, Rafael,
a meta da sua política externa, o primeiro ponto que ele destacou foi a questão da imigração. Sim. Quando a gente olha para esse movimento e ao que aconteceu nesse final de semana, a expectativa era enorme. Donald Trump já, inclusive, pegou louros do que aconteceu em relação a Israel, dizendo que a chegada, a eleição dele é realmente o que coloca um ponto final. Na verdade, não é um ponto final, porque nós teremos ali processos acontecendo. Então, nós temos o início dessa ideia de finalização do conflito na faixa de Gaza. E realmente tem um ponto significativo, né, Natália? Porque nós temos ali uma atuação do governo Biden que realizou esse processo. A equipe de Trump, no momento de transição, também participou dessas negociações, mas nós tentávamos fazer uma verificação com essa chegada de Trump, até onde ele conseguiu dar o checkmate em Israel, falando: a partir do momento, a partir do dia 20 de janeiro é comigo. E eu não vou mais colocar nenhum centavo para conseguir te ajudar. E o Hamas vem de uma decadência absurda. O Irã perdendo um pouco da sua força, tirando as suas principais lideranças. Temos o que aconteceu no Líbano, a Síria, sem Bashar al-Assad. Então, é uma composição que favorece essa chegada dele também, né? Sem dúvida, né? E ele enviou, né? Ele enviou um empresário, colega, amigo dele, agora me falta o nome dele, que é vinculado ao setor imobiliário, inclusive, não tem nada a ver com a área de relações internacionais, foi enviado por Donald Trump para participar desse processo de negociação. E ele deixou claro: olha, esse processo de negociação saiu porque o meu enviado esteve lá, né? O meu representante esteve lá e falou qual é a vontade dos Estados Unidos. E qual é a vontade dos Estados Unidos? Que esse conflito acabe, porque senão não vamos continuar enviando ajuda para Israel, né? Israel hoje, todo o seu armamento vem, né, de ajuda militar norte-americana. Eles compram muito dos Estados Unidos. Então, ele deu ali vamos dizer assim, um checkmate. E, de fato, um acordo que já estava montado há muito tempo, né? Porque não vimos muita mudança em relação ao acordo original. Sim. Foi aí assinado, a custos de muitas vidas, lógico. Quando a gente olha para esse movimento, para finalizar, que o nosso tempo está quase ali no limite, professora, exatamente, o acordo ele vinha funcionando. A senhora acredita que a eleição dele é o fator decisivo para que seja finalizado? Se não tivesse sido eleito, acredita que ele tivesse ainda continuado sem nenhuma resolução? Olha, acredito que sim. Acredito que sim. Teria ficado mais tempo? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele teve sim a capacidade, né, de colocar o Netanyahu no seu lugar, em certa medida. Falar: olha, esse conflito ele só acontece porque nós aqui estamos participando indiretamente e eu, enquanto governante, não tenho mais vontade de dar seguimento a esse conflito. Quero voltar as minhas energias para as questões internas dos Estados Unidos. E a gente lembra aqui exatamente as inúmeras viagens que vimos, acompanhamos Jake Sullivan e também todos os representantes americanos responsáveis por fazer essa negociação. Foram inúmeras, foram mais de 10 viagens. O próprio presidente, em algum momento, na verdade, em vários momentos, tentava de algum modo trazer uma resolução. O número de reféns, infelizmente, nós temos algo que é absurdo. O número de mortes é terrível quando a gente olha para essa verificação. E o que vimos nesse final de semana, obviamente, é um pouco de alívio em tamanha dor. Professora, o nosso tempo está acabando, temos mais 30 segundos. Eu queria muito agradecer seu tempo e a disponibilidade para vir aqui. Imagina, um prazer estar aqui. Muito obrigada, Rafael. Pode contar comigo sempre que precisar. Prazer nosso. O convite já aberto, então, para as próximas apurações. Muito obrigado. Obrigada.